bem, a gente vai falar já já sobre o Santos, sobre a expulsão do Neymar e o processo de renovação também como está. A diretoria do Santos, em mudanças na diretoria, e aí já quero trazer esse assunto aqui para o André Hernan, para dar uma pincelada desse Cruzeiro que vem muito forte, está aí, né, na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Hernan, uma troca na diretoria, Alexandre Matos deixa o Corinthians, o Cruzeiro agora e vai para o Santos? O Alexandre Matos ontem esteve no Mineirão, ainda como diretor, né, do clube, com agasalho, enfim, trabalhando. Ele entrou no gramado do Mineirão abraçado com o Pedro Lourenço, o dono da SAF. Depois do jogo, essa cena aí foi eu que gravei. Ele entrou com a bandeira do Cruzeiro. Não é muito, gente. Está pensando o quê? É repórter, comentarista, apresentador, cinegrafista, aqui a gente não perde nada. Cobra escanteio e cabeceia. E aí ele estava, assim, bastante emocionado, assim, obviamente. Falei assim, quer gravar alguma coisa? Quer gravar um depoimento? Falou que não. Tava emocionado, enrolou a bandeira do Cruzeiro. Aí muita gente começou a aplaudir ele, torcida do Cruzeiro. E depois ele bateu umas selfies, que ele repostou lá um monte com torcedores. E assim, antes do jogo eu conversei com ele, assim, rapidinho. Ele falou, cara, isso aqui é muito importante para mim, isso aqui é minha casa. E assim, agora é assinar a rescisão de contrato, que vai ser amigável, porque ele tinha um contrato longo, né, 5 anos de contrato, e aí fechar os últimos acordos ou os últimos detalhes com o Santos. Mas a cabeça hoje do Alexandre Matos já está totalmente voltada no que resolver com os assuntos que o Santos tem para resolver. Lembrando, a gente falava aqui, né? Estava entre Fabinho Soldado e Alexandre Matos. O Alexandre queria saber um pouco como é que estava o status no momento do Santos, a questão da política. E ele tem uma relação muito boa com o pai do Neymar, né? Então, assim, essa dupla aí, a amizade deles começou muito quando o Palmeiras contratou o Lucas Lima. E foi uma negociação Alexandre e Ney-pai. E aí eles criaram uma relação muito bacana. E agora vamos ver, o Ney-pai é um investidor do Santos, né? Tem toda essa questão da renovação que o Alexandre vai estar à frente disso, junto com o Marcelo Teixeira. Desafio grande, mas o Alexandre, ele deixa, assim, saiu, pode parecer uma despedida melancólica, tudo, mas ele saiu, assim, bastante emocionado e grato pelo que fez pelo Cruzeiro. E ontem, assim, vários jogadores se despedindo dele, tirando foto e tal, um cara que deixou ali um legado no clube. Ele fala que ele deixa claro que ele cumpriu a missão dele. A relação do Pedro Lourenço, não a relação com o Pedro Lourenço, que é boa, mas a maneira como é o Pedro Lourenço teve muito impacto nisso. Talvez ele não aceitasse o convite do Santos se não fosse a relação com o Pedro Lourenço, que é muito impulsivo. Então, quando ele fala, contratamos tudo errado, os caras me roubaram, mais ou menos isso. E quando ele fala não internamente, mas quando ele fala publicamente, expondo o Alexandre Matos e as contratações pelas quais ele era o responsável. Então, exatamente. Isso pegou muito mal, né? E ele também já não tinha o seu maior prestígio, não era sua fase de maior prestígio dentro do Cruzeiro, né? Com o Pedro Júnior ali no comando do futebol, olhando tudo muito de perto, o filho do Pedro Lourenço. Mas, ao mesmo tempo, o Alexandre tem uma razão quando ele fala que ele chegou com o Cruzeiro brigando para não cair e deixou o Cruzeiro brigando pela liderança. O Cruzeiro tirou os 2 líderes do campeonato. Os 2 últimos líderes. Sim. O Cruzeiro ganhou do Flamengo, entregou a liderança para o Palmeiras e depois ganhou do Palmeiras e entregou a liderança para o Flamengo. Sim. E por 2-1 no Mineirão nos 2 casos. Então, isso ele tem razão. Agora, o Santos tá difícil. Não tá muito fácil de lidar ali. Vai ser um acomoda daqui, contorna dali e o Neymar pai tá achando que colocar um profissional que tem uma história como profissional num ambiente que é amador vai dar certo e vai introduzir profissionalismo. Mas não é bem assim. Porque se o Santos não criar um ambiente profissional, pode contratar o Ferran Soriano que não vai acontecer nada. Isso é verdade. E, Hernan, e se Alexandre Matos está indo para o Santos, isso quer dizer que Fabinho Soldado fica no Corinthians? Ontem de manhã eu recebi a informação que o Fabinho iria se pronunciar depois do jogo do Vitória e iria anunciar a permanência. Eu falei, nossa, mas ele estava empolgado, né, para ir para o Santos, tinha a questão de ser uma promoção, CEO e tal. E o Fabinho, né,
claro, conversou com família, com tudo, refletiu sobre e entendeu que não era o momento de sair. Além do Corinthians, outros 2 clubes da Série A não me revelaram, olha que eu apertei os caras, mas não me revelaram que outros 2 clubes da Série A fizeram também sondagem a ele. E ele falou, bom, é um momento bom de mercado, estou valorizado, me sentindo valorizado, então é hora de ser também grato a quem abriu as portas. Ah, mas o Corinthians não vive um grande momento. O Corinthians não vive um momento político conturbado. É nessa hora, na crise, que o seu trabalho se sobressai. Então, vou ficar. Então, o Fabinho Soldado decidiu apostar numa permanência, claro, ele tem moral lá dentro com os jogadores, com comissão técnica, com o próprio Dorival já está criando uma relação bem legal, com o Lucas Silvestre também. Então, o Fabinho decidiu ficar, apostou e não vai olhar para o mercado. Deixa eu falar uma coisa sobre essa história da promoção. Falei na sexta-feira, mas acho que é importante relatar de novo. Cara, esse negócio de você chamar de CEO e o CEO entrar no vestiário para resolver problemas de vestiário, o cara não é CEO, ele é diretor de futebol. Teve uma boa observação no chat na sexta-feira dizendo assim, diretor executivo de futebol e CEO é a mesma coisa. Ok. Mas quando você pensa no cargo de CEO, Chief Executive Officer, você está pensando no cara que está imaginando conter um macro, fazer um macro. Você é pensar na questão econômica, no futuro do clube, a pensar no onde nós estamos, para onde nós vamos, como instituição. O CEO não é um cara para entrar no vestiário. Se você der o nome de CEO, e isso aqui está claro para o Alexandre Matos, está claro sobre o Alexandre Matos. Se você chamar o Alexandre Matos de CEO, de diretor de futebol ou de office boy, e ele tiver que entrar no vestiário para resolver problemas de picuinha no vestiário, ele é diretor de futebol do mesmo jeito. Então, o futebol cria uns mitos que são inacreditáveis. Por que vai chamar de CEO? O Pedro Martins foi contratado para ser CEO, para pensar o macro do Santos. Quando passou 2 meses, ele estava entrando no vestiário para resolver a questão. Mas é a mesma coisa do Marcelo Paz lá no Fortaleza. Ah, o Marcelo Paz é o CEO do Fortaleza. O diretor de futebol caiu e ele virou diretor de futebol. E aí você pergunta, e aí você vai... Quem é que fala sobre Vojvoda balança ou não no cargo? Sempre é o Marcelo Paz. Sim. Inclusive veio a público novamente, depois da goleada para o Flamengo, dizer, né? O Vojvoda, ele é o técnico do Fortaleza. Aí não serve para nada, cara. Por que vai chamar de CEO? Pode chamar de qualquer coisa.